Muito bem, o tempo passa, o tempo voa, a gente conversa muito aqui no intervalo e o programa está chegando já no seu último bloco. Mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal V Brasil, não vai? Claro que vai. Sabe por quê? Porque na sequência tem saúde e bem-estar com meu querido Fernando Rocha. E aí você vai poder conferir vários assuntos, né? Assuntos da área de saúde. É importante porque é um conceito mais amplo de saúde e logo depois do BH Todo Dia. E aí você fica ligado e ligada aqui no nosso programa e no nosso canal, né, que é o canal Viver Brasil. Está aparecendo aí na tela? O nosso canal Viver Brasil está no YouTube. E lá no YouTube você pode conferir todos os nossos programas, todos os nossos conteúdos, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. Não precisa ficar preso na ideia de grade. Não, um novo conceito, uma nova ideia, né, de programação audiovisual aqui do nosso canal Viver Brasil. Combinado? Vá lá, confira, dê sua opinião, participe, interaja conosco o tempo inteiro. E eu vou abrir agora o bloco, chamando mais uma vez, tem mais um vídeo aqui da Dona Dirce, que fala o seguinte, ó, ensinando a deixar o banheiro de casa cheiroso. Vamos saber que história é essa. Conta pra gente, maestro. Hoje a avó vai ensinar uma misturinha que deixe seu banheiro cheiroso por 30 dias. Você vai precisar meio detergente pretas, 2 tampinhas de amaciante e 100 ml de vinagre de álcool. Agora é só colocar tudo junto com o detergente. Ó, o amaciante, vinagre de álcool. Tampou, dá uma balançadinha para misturar. Agora você tem que fazer alguns furinhos aqui, ó. Eu vou fazer com alicate. Se você quiser esquentar um ferro, ó, e também furar com ferro, pode ser. Agora você coloca na caixa acoplada e toda vez que der descarga, seu banheiro estará cheiroso. Que barato! Fica aquele cheirinho, toda hora que você dá descarga, sai um pouquinho. E demora a acabar. E demora econômico. pra acabar. Como é que a senhora aprendeu esse aí? No Google. No Google? Sincerona, sincerona. Mas foi mesmo, eu fui lá. Tava procurando outras coisas e vi isso daí. Mas é legal, porque todo mundo pode procurar no Google. Pode. Mas ensinar a fazer com um jeito é o seu. Não tem jeito. A simpatia tá aí. O professor tá lá, o conteúdo tá no Google. Mas o jeito de falar é o seu. Então a gente não pode perder isso. Não, isso é importantíssimo. não pode. Então, é porque às vezes é igual um bolo de milho, que eu já dei a receita ali também. Todo mundo está acostumado a fazer. Mas aí no intervalo que eu estou preparando a massa, eu vou fazendo uma dancinha, aí eu já conto uma historinha, uma piadinha, e aí o trem fica bem mais engraçado. Isso e mesmo. O bolo fica até mais saboroso. Muito mais, muito mais. Nossa, tem que ter um astral bacana para fazer comida. É lógico. Não é? Você fazer comida de mau humor, a pessoa até passa mal. Não dá, não é? Gente, isso é absurdo. Agora, vamos pensar numa coisa, Dona Dirce. Vou aproveitar que a senhora está aqui hoje com a gente. E eu queria fazer uma homenagem aos enfermeiros e enfermeiras. Porque durante a pandemia, essa turma segurou muito a nossa onda, ajudou demais. Muitas vezes a gente fica focado só no médico. Mas quem fica com a gente é o enfermeiro e a enfermeira. Sim. Não é? Porque o médico fica 1/3 do tempo, né? E às vezes eles revezam, eles trocam, mas os enfermeiros eles ficam muito mais tempo. Então são uns anjos, né? Para cuidar da vida da gente. E nessa pandemia foi muito difícil para todos eles. Apesar de eles estar correndo risco muito grande, vários deles até veio a óbito, né? Sim. Então, foi um sofrimento muito grande para eles, mas ver aquele sufoco, não tinha material. Isso, porque imagina. Quando você tem material, as coisas ficam mais fáceis, né? Mas não tinha onde você deitar o paciente, não tinha onde você pegar remédio. Não tinha respirador, faltou não tinha máscara, respirador, não tinha nada. Oxigênio, né? Oxigênio. Você vê uma pessoa morrendo de falta de ar sem ter oxigênio. Então, assim, foi muito sofrido para a classe, mas muito sofrido mesmo. E muitos deles estão todos depressivos até hoje. É mesmo? A senhora ainda encontra com alguns? Encontro com vários, vários mesmo. Então, até hoje, eles parece que não acabaram. Principalmente aquele que pegou o Covid. O Covid, depois que ele pegou, ele deixa sequela, né? E com aquele coisa que ele viveu ali, que aquele momento cabeça, que ele viveu, a cabeça deles não funciona normal. Não apaga aquilo. Não apaga aquilo. Foi muito difícil para eles mesmo. E a senhora passou aperto também, né? Porque a senhora, como enfermeira, né, nos anos todos que trabalhou,
É muito A gente desgastante, quase né? morria de dó, né? É. De ver tudo aquilo, ainda mais aquele sofrimento das famílias lá em Manaus, aquela fila de gente para enterrar, não tinha nem lugar para enterrar, não tinha cova, não tinha, pôr naqueles corpos lá dentro. E eu senti na pele um pouco, porque o meu irmão pegou Covid, 1 ano mais velho É que mesmo? eu, Lá em Uberlândia? lá em Uberlândia. E o meu irmão, ele era epilético e diabético. Então, ele é 1 ano mais velho do que eu, mas com o problema da epilepsia dele, Isso. ele era mais devagar. Claro. Então, tinha várias Vai. crises e tal. Então, eu, para me estudar, fui sentada ao lado dele, ele tendo crise convulsiva, então nem estudei direito. E ele morava comigo, né? E acabei perdendo ele em 5 dias. Sim. É. Então, assim, foi muito difícil mesmo. Agora, você já estava sofrendo com problemas dos outros e ainda acontece um dentro de casa. Mas É. descansou Mas também, né? descansou. Seja num bom lugar. E dele foi tão engraçado porque ele deu febre e dormiu. E ele não acordava. Você conversava com ele, ele respondia e ele dormia de novo. Então, os 5 dias que ele viveu com febre, ele não viu nada. Não viu nada. Que Não, bom, ele né? não viu Pelo nada. menos nesse sentido, Dormiu, né? ele só dormiu. Sempre. Mas, Mas não é os fácil, enfermeiros né? estão A de vida de parabéns. enfermeiro não é fácil. Porque foi uma luta muito grande para E eles. depois a senhora teve um comércio, foi isso? Tive. Aviamentos, presentes e brinquedo. Então eu montei isso lá porque a minha mãe deu câncer e eu morava do lado da casa dela. E eu fiz um cômodozinho na frente da minha casa e começou ali. Aí depois a casa do lado, que era dela, que ela alugava, era um cômodo maior, eu passei para lá, porque era o cômodo maior e tal. Aí eu comecei a vender fogos, vendi de O que tudo. precisasse vendia para sustentar. Você já queria uma meia? Fala, tem meia? Não tem. tem, amanhã eu já tem. pedi para chegar amanhã. Isso. Amanhã eu ia lá, comprava 5 pares e punha lá, a hora que ela chegava tinha um par para ela. E às vezes nem via. Mas aí eu fiquei lá, mas é onde eu falei para você, eu sempre fui influenciadora. Porque eu vendendo linhas para crochê, para tricô, aquela coisa, as agulhas e tal, e reformando a roupa lá dentro também. Eu punha várias cadeiras assim, e punha o pessoal e falava, eu estou ensinando tricô e crochê. E pus uma placa lá, né? É mesmo? Mas elas tinham que comprar o material de mim. Eu sou esperta, né? Só ensino se comprar aqui. Empreendedor. Aí elas me compravam o material e eu ensinava. Então, todo dia eu vendia material, né? Isso. E tal. Mas enquanto isso, nós estávamos conversando e eu tinha algumas delas que trabalhavam na limpeza, que era faxineira, que eu lavava roupa e qualquer coisa. Então, eu incentivava elas a fazer principalmente um curso de enfermagem. Ah, que Porque bacana. sempre estava em falta e nós estávamos Isso. abrindo muito postinhos de saúde. Ia precisar muitas de mais UAI. gente. Então, É. ia precisar. 90% das minhas alunas viraram enfermeira. Que barato. E devem Eu ser consegui- gratas à senhora, Eu consegui fazer elas virar enfermeira. Parabéns. E elas foram trabalhar. A gente agradece, viu? Aí, meu genro faleceu com 49 anos. Muito novo. Eles tinham 30 anos de casado. E a minha filha, eu sabia que ela ia entrar em depressão. Aí eu falei para minha filha mais nova, toma conta da loja, que eu não quero mais a loja, eu vou cuidar da sua irmã. E olha. Aí eu fui. Aí foi aonde Deus virou. Teve que matar meu genro, né? Claro. Mas virou tudo. Claro. A hora que eu cheguei lá, comecei a mexer nas plantas, comecei a fazer o Instagram das orquídeas e tal. Eu tinha 100 seguidores. Foi quando aconteceu toda a viravolta. E hoje eu sou dona disso. E a senhora cuidando da sua filha depois, né? Fui para cuidar dela. Que barato. Foi. Mundo A dá filha voltas, hein? dela foi que começou a gravar, que toma Isso. conta de tudo lá hoje. Aham. E eu tô do lado dela, porque Muito eu não vou poder sair do lado dela. Muito bom. Parabéns. Tem 5 anos, mas ela tá viúva como se fosse ontem. A mãe é mãe, né? Sempre, né? Não tem jeito. Paguei tudo. Muito bom, parabéns, viu? Não abra mão disso. Jean, você falava com a gente que você tem um comércio também, né? Sim. Na pandemia, a gente se viu sem saída, né? Porque o nosso principal negócio sempre foi a produção de eventos, de grandes eventos. Isso. E meu sócio, um pouco desacreditado na pandemia no começo, ele chegou a falar assim, acho que em 4 meses isso passa. Eu falei, meu amigo, eu tenho uma notícia muito ruim, não passa não. A gente achava que ia voltar uma semana depois, um mês depois. Porque no começo a gente não tinha nenhum tipo de informação, literalmente nenhum. E a gente já fazia o Festival na Brasa, que a gente fez uma edição em 2018, outra em 2019, né? Que é o Festival de Churrasco que eu comentei mais cedo. E a gente, poxa, vamos montar algum comércio, alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente decidiu transformar o Festival na Brasa em uma boutique de carnes. E daí a gente montou a boutique de carnes, em seguida vieram Durante a pandemia. Durante a pandemia. Coragem. E na época também tava aquela febre de churrasco, né? Todo mundo em casa, recebendo auxílio, todo mundo fazendo churrasco. A carne ainda era barata. Boa. Aí a gente nós montamos a boutique de carnes, em seguida vieram outros 2 negócios, uma saladeria e um bar.
Olha. A saladeria chama Monkey e o bar chama O Chef Steakhouse. São todos no mesmo complexo. Cara, você vende pra quem gosta de carne, pra quem não gosta de carne. Pra quem gosta de Você salada. enganando, viu? O comerciante, né? Comerciante é esse aí, não pode dizer não. E aí a gente foi desenvolvendo, né, outros E hoje negócios. você tem um bar? Sim. Qual que é? Chama O Chef Steakhouse. É uma... Não pode se dizer uma churrascaria, é uma steakhouse. A gente tem todo tipo de cozinha, trabalhamos com risotos, mas o foco são os cortes. A realidade é que do Na Brasa a gente foi abrindo se braços. Adaptando, isso aí. A saladeria ela surgiu com uma ideia de acrescentar, né, Claro. a carne para dar uma sustância, vamos dizer assim. E o bar surgiu em seguida, porque a maior dificuldade de um bar hoje é você ter uma grande diversidade de carnes pelo fato de estragar, né? Por ser muito perecível. Isso. E a gente já tem tudo centralizado, então eu Você consigo tem ter uma diversidade. Tem um controle sobre tudo isso, Sim, né? e eu o consigo, preço mais em conta também. Além do preço mais em conta, a gente consegue ter uma diversidade muito grande de produtos que nenhum lugar em Belo Horizonte tem. Por exemplo, uma carne que tem solar que eu não... Vou te dar um exemplo... Não que tem só lá, mas que tem em poucos lugares. Por exemplo, Tomahawk, Short Rib, Prime Rib, Cowboy, Brisket. Não, mas o que é isso? Não, você tem que me explicar direito. São você vai falando assim, pessoas não conhecem. Cowboy e whisky. Pra mim não é não, Clebinho. Tomahawk é míssil, né? É míssil? Não, calma, explica uma dessa aí. Entendeu a facilidade que a gente tem? Vou te dar um exemplo. Com a gourmetização da pandemia, os cortes de segunda passaram a ser cortes extremamente nobres. Por exemplo, o Cowboy era um corte de segunda, o Cowboy é um corte do A100. O Tomahawk é um corte da costela, vamos dizer assim, na altura do contrafilé. Agora sim, você está falando do lado que eu escuto. Então, o que aconteceu? O pessoal pegou cortes que não eram valorizados, deram um nome chique, jogaram o preço lá em cima e a galera caiu igual pato. A realidade é essa. Aquele Chuck A. Roll é um A100. É um A100 também. Aí, tá vendo? O velho e bom A100. O velho e bom A100, mas aí subiu. O que muda é o corte. É o corte. Vamos dizer assim, você pega ali, por exemplo, do A100, você tira shoulder, Denver, você tira vários cortes. O que muda é a altura do corte, a forma. Legal. Gourmetizaram um pouquinho, jogaram o preço lá em cima e o pessoal acabou valorizando. E tudo caro é bom, né? É bom, né? Ô, Jean, eu acho que você vai pra cozinha também, não vai? Vou. Você conhece do Riscado, você tá na cozinha, então. Um pouquinho. Nesse nível de, vamos dizer assim, do restaurante, não. Eu gosto, é igual eu brinco muito, eu não gosto de fazer arroz com feijão, porque cozinhar só pra você é muito ruim. Eu gosto de inventar moda, eu gosto de fazer nhoque, eu adoro fazer costela no forno, poxa, deixa a costela ali 8 horas no forno pra ela sair desmanchando. Eu gosto de cozinhar, mas não nessa escala. E você, Clebinho, gosta de cozinhar? Eu faço um miojo no micro-ondas que é realmente imbatível. Não tem problema. O miojo com dignidade é bem-vindo. Essa não é a minha praia, não. Mas você conhece de carne. Conheço de carne, inclusive na pandemia eu comprei uma cobertura para poder fazer churrasco. É mesmo? E aí, deu certo? Deu certo. Aprendeu a fazer churrasco? Aprendi. Aí, churrasco eu faço. Churrasco não é fácil também, não. Churrasco eu faço, mas não sou cozinha não é a minha área. A gente aprende na marra. Tem um caso muito engraçado. Logo quando a gente abriu a loja, não entendia nada, não sabia nem fazer churrasco, não sabia acender uma churrasqueira. E abrimos uma boutique de carne. Meu sócio já tem um entendimento maior, bem maior. E aí um dia o cliente perguntou qual que era a diferença do chorizo e do ancho. Sim. Aí eu olhei pra ele, só um minutinho, vou ali tomar uma água. Fui lá atrás, eu olhei na internet qual que era a diferença, voltei e respondi pra ele. E a diferença é chorizo e ancho, ambos são do contrafilé, uma parte de cima, outra de baixo. Isso. Então a gente aprende na marra mesmo, não tem jeito não. A necessidade faz o sapo pular. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, vou chamar agora umas fotos do Clebinho, pra gente poder conferir aqui um pouco do seu trabalho. Sistema solar nas ruas de Belo Horizonte. O que é isso, Clebinho? Isso aí foi um vídeo que eu fiz. Eu peguei as distâncias no sistema solar e diminuí elas proporcionalmente para uma distância da Praça do Papa até a rodoviária. Genial! Então, à medida que a distância foi sendo diminuída, as pessoas tiveram noção melhor. Você tem uma noção de onde está o Sol, onde está o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, até a Praça da Rodoviária. Parabéns. Então é um vídeo que ficou particularmente bem interessante. Eu nunca aí? Você visitaria um vulcão ativo? Isso aí é no Instagram, onde eu tenho lá mais de 1.200 publicações. É um turismo que tem na América Central para você subir em um vulcão inativo que fica de frente para um vulcão
ativo. Tem doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo. Vai fazer um churrasco lá, vai? Mais ou menos isso. Isso aí foi um vídeo que eu fiz no YouTube, mostrando que várias ruas de BH e avenidas, elas têm embaixo delas rios. Então, quando os rios transbordam, todo mundo fala que a rua virou rio. Não, a rua não virou rio. A rua é o rio, ele está lá. Bem lembrado. A Silva Lobo, a Prudente Moraes, enfim. Essa semana nós falamos disso aqui no programa, a professora que fez essa pesquisa. Isso montanhas. Isso aí são publicações que eu tenho no Instagram, são legal. as capas das publicações, enfim. Curiosidades, né? Eu nunca tive o interesse, assim, de ser influencer. Eu sou um professor. Eu uso o YouTube e o Instagram e um blog como ferramentas para ensinar de uma forma melhor. Legal. E complementar, às vezes, complementar a aula, né? a aula, o aluno te pergunta um negócio, você fala, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram. A Serra do Curral. Foi a subida que eu e um amigo fizemos na Serra do Curral. Meu tênis ficou pelo caminho, porque o minério levou embora. E foi, aí lamentável, tem um vídeo lá, que você está falando, né? Chega mais ou menos quase 1.200 e tantos metros. Isso é uma publicação no Instagram também, de um Buda gigantesco que tem lá no Espírito Santo. É mesmo? Um dos maiores do mundo, muito interessante. Lá em Vitória? É perto de Vitória. Né? Isso aí são as famosas catacumbas de Paris, também uma publicação lá do Instagram, professor.clebin. Isso. Dá uma conferida lá. São 1.200 publicações de tudo, geografia, história, e do mundo inteiro, né? Tô vendo que você viaja o mundo ali, né? Viajo via redes sociais. Tá bom demais. É o que eu posso fazer no momento. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, então eu queria contato seu, reforça aí pra gente. Bom, canal no YouTube Professor Clebinho e Instagram professor.clebinho. Bacana, obrigado, parabéns. Eu que agradeço, viu? Foi um bate-papo muito gostoso. Muito bom, muito bom. Dona Dirce, a estreia vai ser no próximo sábado, 3h15 na TV Globo. No próximo, dia 22. Dia o próximo 22, é dia isso. 15, mas mudou, agora é dia 22, 22, né? muito bom. É isso. Dona Dirce Ferreira, no Instagram e no TikTok. Boa, muito obrigado, parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigado pelo exemplo de vida. Foi um prazer, e você disse que passaria muito rápido, né? Passou. Realmente. Passou, né? Voou. Parece. Eu aviso, né? A gente até gostaria de ficar mais. Não, vai ter mais oportunidade, depois vocês voltam. Que bom, tá nós bom? voltamos sim. Jean, vamos lá, convidar para a festa. Pro nosso festival, oktoberfest.bh no Instagram. Os ingressos estão disponíveis na Simpla. É só jogar no Google mesmo, Oktoberfest BH. Só que não é o BH, é B-E-A-G-A. Do jeito é o que BH, isso, BH escrito mineiro, do jeitinho mineiro. E o Instagram do Bar O Chef BH, na Brasa Boutique de Carnes e Monkey Saladeria. muito bom. Que dia que vai ser a festa? A festa é sábado, Sábado agora, a partir de que horas? a partir das 14 horas até as 2 da manhã. Serraria Souza Pinto, ali no Isso. Viaduto Santa Teresa. Exatamente. Joia. Obrigado, parabéns, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de encerrar o programa de hoje fazendo uma homenagem a um amigo e colega de profissão que infelizmente se foi, não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na TV Alterosa, o jornalista Robson Leite, mas independente de termos trabalhado juntos, eu gostaria muito de lembrar que ele foi uma pessoa que me incentivou muito, não é? Acompanhava meus programas no rádio, na televisão, muito generoso, muito gentil, comigo e com outras pessoas. Um grande estudioso da televisão e uma pessoa muito carinhosa, e com esse sorriso aí e com essa imagem a gente encerra o programa de hoje. E meu carinho especial a toda a família e em nome de todos aqui do canal Viver Brasil, a gente presta a nossa homenagem ao Robson Leite. Fique em paz, companheiro.